Você vai ouvir agora Por Trás da Mídia, o podcast que te informa o que não foi dito, com os jornalistas Marco Vieira e Digina Torres. Olá, eu sou Marco Vieira. Olá, eu sou Digina Torres. No ar, mais um episódio do podcast Por Trás da Mídia. Ultimamente, uma frase tem se repetido nas redes sociais. Ela foi cancelada. Mas isso não se aplica somente às mulheres. Eles também não escapam do cancelamento. No programa de hoje, vamos abordar esse fenômeno que é a cultura do cancelamento. Para o professor Tiago Paulino, a cultura do cancelamento é um sintoma da falta de diálogo, de saber discutir com o diferente. Mas há aspectos positivos nela. Vamos ouvi-lo. Então eu queria começar e ouvir, perguntar ao professor, doutor Tiago Paulino, como a sociologia interpreta a cultura do cancelamento. Agora com você, Tiago. Bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Marco Vieira. É uma satisfação grande porque estou matando a saudade do Por Trás da Mídia, né? E já participei de algumas edições e é muito bacana estar aqui com vocês para a gente conversar um pouquinho sobre a cultura do cancelamento. Eu fiz uma tese de doutorado, em sociologia. Então a sociologia é muito ampla, tem muitas vertentes: sociologia do trabalho, sociologia que estuda as relações, sociologia da área cultural também. Na minha parte especificamente de estudo, a gente lida muito com dois temas chaves, que são as identidades e as relações de poder. Sob a ótica desse tipo de estudo que a gente teve, a gente pode pensar que a informação e a comunicação, elas nos dão poder, até certo ponto. E veja só que interessante, Em 1843, por aí, o Balzac, um escritor francês, famoso, fez um tratado criticando os jornalistas. Naquela época, os jornalistas começavam a ganhar muito poder e se relacionar bastante com os poderes da época, os poderes instituídos, pelos reis, pelo clero, pela igreja e também quando começava a se formar diversos poderes. Então ele fez um tratado, porque ele tinha sido vítima, inclusive, de, não digo cancelamento, mas de críticas muito árduas, das suas obras. Então ele fez panfletos e fez escritos sobre os jornalistas, um escrito bem argumentado, inclusive. Num desses escritos, ele classifica 5 tipos de jornalistas. Eu vou separar somente um para nosso bate-papo aqui, nosso início de conversa. Um deles é o bravo. Os 5 são o bravo, o embusteiro, o pescador, o anônimo e o guerrilheiro. Cada um deles ele vai discorrendo sobre... É claro que no século de 1800 era outra realidade, outras relações. Não havia WhatsApp, mas havia comunicação e havia informação. E já havia pessoas seduzidas pelo poder da informação. Então veja o que ele fala sobre os bravos. O bravo quer fazer um nome para si, ou pelo menos ele o espera, se atacando as grandes reputações. É conhecido por um apunhalador de livros, por desancá-los. Ele é o matador jurado. Este esquartejador literário não discute uma obra, ele a despedaça. Não a examina, ele a massacra. Acredita, então, que as pessoas admiram a força de sua pena, o vigor dos seus raciocínios e a graça com qual ele espanca o paciente. A gente percebe o seguinte: nós não temos mais o jornalismo tradicional, o cara que detém informação exclusivamente. Nós temos usuários, comunicadores, e que perceberam o poder, às vezes, de uma informação com uma agressividade, que às vezes é uma agressividade que é fundamentada numa revolta justificável, o cara está revoltado com o serviço lá da saúde, com o governo, tudo, e descarrega isso nas redes sociais. Naturalmente, essas revoltas sociais, essas relações que a gente tem, a sociologia entende muito todos nós como atores de uma rede de relacionamentos. E que o poder é uma estrutura dinâmica e maleável também.
Não? Então, às vezes, um tuiteiro tem um poder mais amplo e mais forte, né, o cara que dá uma tuitada, do que um agente público, por exemplo, naquelas circunstâncias. Né? Então, o que eu acho que isso é um sintoma, né, essa questão a sociologia talvez veja o cancelamento como um sintoma dos novos tempos, e eu percebo muito nessas relações de poder como um sintoma de uma incapacidade, ou pelo menos sintomática, da falta de diálogo, certo? De saber discutir com o diferente. Isso não é provocado por acaso. Surgiu essa cultura do cancelamento mais no viés positivo, né? pelo meu ver, assim, né? Você tem produtos, por exemplo, você tem um fabricante que começa a utilizar pele de animal para roupa. E aí você tem um movimento da galera que é em defesa dos animais que vai lá e começa a divulgar isso para que eles tenham menos seguidores e tudo mais, né? Surgiu positivamente também aqui no Brasil o Sleep Giants Brasil, que é muito massa, né? Porque você vai onde está propagando fake news e ela vai lá e marca, coloca no Twitter, milhares de seguidores rapidamente, e a galera começa a ir lá para os patrocinadores daquela página de fake news, que como é que você vai patrocinar alguém que está compartilhando mentira o tempo todo e ainda, né, ganhando muita grana para isso. Isso é bastante positivo, porque vários desses meios aí, né, que destroem meio que a nossa realidade, reputações e tudo mais, exatamente. Então isso eu vejo como ponto positivo. Só que do outro lado, eu vejo meio que não sei se me corrija se eu estiver errado, meio uma preponderância, né, de indivíduos que, assim, pelo fato de não concordar com a opinião de alguém ou com um determinado ato que a pessoa tenha feito, né, você acaba dizendo, não, apago da existência Anitta, Drauzio Varela, enfim, e outros que foram cancelados, né? Então eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso também. Paulo Freire tem um pensamento muito interessante, que a palavra, né, e a história do outro dá a existência para o outro, né? Você dá a palavra, você fazer com que a pessoa fale, se expresse, né? Ela cria a sua existência. Hoje a existência não está só ligada à palavra, mas dá visibilidade também na rede. É claro que assim, digamos, é uma existência ilusória, porque o existir é muito mais profundo do que isso, certo? Então, realmente a gente, para entender isso, academicamente, sociologicamente, teria que ter mais indícios se é positivo ou negativo. Mas é como você disse, tem aspectos positivos, por exemplo, essa atuação do Sleep Giants, né, em que fazia com que as pessoas cortassem a fonte de renda de sites que mentiam, que faziam fake news, é extremamente positivo, porque é democrático você lidar com os fatos, com as verdades, com as discussões, mas é antidemocrático você espalhar mentiras, né, porque você cria uma rede de intriga, de sofrimento ali em cima das mentiras que são espalhadas. Então isso é positivo, né? Mas por outro lado, também é negativo a partir do momento que, a partir de informação que a pessoa recebe sobre outra, né? Por exemplo, a gente tem essa história do BBB que está aí à torta e direito. Às vezes você tem um retrato de uma edição de uma pessoa ali, sem desconhecer toda a história da pessoa pregressa, toda a trajetória, né? E o que falou mais alto? Uma frase que a pessoa disse num contexto de pressão psicológica, porque o Big Brother, eles são ratos humanos, digamos assim, é um grande laboratório, né? Extremamente desumano, que você bota as pessoas confinadas, olha, tome 1 milhão, se virem aí para receber, para ganhar, o que vocês acham? E aí o jogo entra, o jogo inclusive que você atropela seus princípios por causa da pressão, você sabe que está sendo visto o tempo todo. Então você talvez... Não, no Big Brother a gente conheceu realmente quem é a pessoa. Será? Será que ela não está se esforçando psicologicamente para encenar 24 horas com um roteiro, com alguém que está ali sempre manipulando a informação, como o Boninho, né? E aí, só para complementar, Marco, uma coisa são atitudes sociais de protesto, sabe? Gandhi tinha o Satyagraha. O que é o Satyagraha? Era a desobediência civil. Isso era fantástico. Quando os mineradores do sal lá foram obrigados a se declararem na sua carteira como hindus, né? Se eu não me engano era essa questão, mas me corrijam aí os ouvintes se tiverem, né? Ele não concordou com isso. Como é que eu tenho que declarar a minha raça? Isso aí completamente... Então ele sugeriu a toda a população, organizou, não vamos fazer uma desobediência civil, que a Satyagraha é esse princípio da desobediência civil, né? Nós não vamos obedecer. Quando uma lei é injusta, a gente não tem a obrigação de seguir ela,
né? Então, o pessoal todinho, através disso, conseguiu uma independência de forma pacífica, né? Então, isso, talvez o cancelamento que reverbere um sentido que eu tenho, uma visão de mundo, né? Isso pode ser revisto realmente como uma atitude positiva, né, de defesa ali. Mas tem que se tomar muito cuidado justamente nessas duas moedas, né, Chaves? Né? Porque a internet tem muito isso. É muito rápido as coisas e é muito volumoso, né? Então, às vezes o sujeito dá uma frase que toca a sua verdade íntima, a sua crença política, a sua crença social ali, e você embarca nisso sem checar a informação, sem saber o contexto, o pregresso da história, e você pode destruir uma reputação da pessoa dessa forma. Eu queria pontuar também, Tiago, em relação ao BBB, que quem pratica essa cultura do cancelamento pode até que ache que está partindo dele ali essa ação. Só que no caso do BBB, né, quem escolhe quem é cancelado é o editor, vamos dizer assim, né? Porque você pode fazer uma peneira dos piores momentos de um dos personagens e mostrar aquilo lá. Então esse movimento de cancelamento já passa primeiro pela edição, de quem está produzindo essa edição, pro bom ou pro ruim, no caso, né? Mas hoje os algoritmos estão de uma forma que você está cada vez mais dentro de uma bolha social. Essa bolha faz com que você só curta e só veja o que você gosta, né? E lhe impede a ser incomodado um pouco com o que é diferente. Então, muitas pessoas já estavam praticando a cultura do cancelamento com pessoas que pensam partidariamente de forma diferente, né? Mas isso ficou mais gritante porque ficou uma coisa meio que assim, talvez organizada, né? Então, talvez se perceba, talvez o usuário, creio eu, que vai perceber mais a força, né, dessas formas de atingir a visibilidade das pessoas, né? E aí justamente isso, cabe a gente fazer uma reflexão íntima, né, até que ponto isso está servindo para uma ética ou para uma questão de valores que são caros para a nossa sociedade, né? Então isso é fundamental a gente perceber que já concluindo um pouco o pensamento, perceber que para cancelar ou não cancelar, eu preciso antes refletir, escutar minha consciência, escutar os meus valores e também um valor fundamental que a pessoa tem que colocar nesse processo. E se fosse comigo que estivesse do outro lado, né? E se fosse eu que tivesse dito uma coisa infeliz, né? E todos estivessem me julgando por conta disso, né? Então é bom cada um também, além de checar o contexto e a informação, que isso já é uma coisa básica que tem que ser batida. Qualquer usuário hoje tem que checar a informação. Isso é uma atividade só dos jornalistas para dar uma reportagem. Checar e apurar a informação, né? Hoje qualquer usuário precisa checar, precisa primeiro saber o mínimo, não se deixar levar pela emoção do momento numa informação só. Além disso, também se fazer o exercício de se colocar no lugar do outro. Aí sim, talvez, se o pessoal começar a perceber e agir sim, né, talvez essa cultura do cancelamento possa encaminhar para um local mais produtivo socialmente, de reivindicação, de melhoria da qualidade de vida de muitas pessoas. Muito obrigado pela sua participação no nosso podcast, né? Muito obrigado mesmo, né? A Dígina deixa um abraço também aí, né? A gente ainda não está produzindo na nossa estrutura, que em breve vai ficar pronta, né? Sem ruídos externos e melhor do que foi hoje. Muito obrigado, Tiago. Valeu, Marco, muito obrigado. E vida longa ao Por Trás da Mídia, que precisamos sempre estar debatendo a mídia, debatendo a informação e principalmente buscando um mundo um pouquinho melhor do que esse que a gente vive atualmente, né? Para o psicólogo Luiz Augusto, a cultura do cancelamento é uma nova forma de linchamento adaptada aos novos meios de comunicação. Vamos ouvi-lo. Olá, queridos ouvintes e os cabeças pensantes do podcast Por Trás da Mídia. Aqui é o Luiz Augusto, eu sou psicólogo clínico, funcionário do município de Gra Cardoso e mestre em psicologia pela UFES. Fui convocado hoje a falar um pouco sobre um fenômeno muito popular nos últimos 2 anos, né? Que é o linchamento virtual / cancelamento. É um desafio muito interessante e eu preciso começar falando um pouquinho e me manter embasado na minha dissertação. Na ela trabalhei o fenômeno do linchamento mais originário, que é o linchamento físico. É uma prática de violência coletiva e que tem por objetivo punir um ou mais sujeitos acusados de uma transgressão à norma, seja ela uma norma moral, criada e pensada pelo grupo, seja ela uma norma jurídica, na forma da lei. Essa prática, ela tem uma origem longínqua. E o primeiro caso relatado no Brasil aconteceu
por volta do século XVI, modificando-se muito pouco em seu funcionamento ao longo dos séculos. Sua principal justificativa é o inconformismo das pessoas frente à criminalidade. E é comum que quem linche, ou seja, quem agride um criminoso, justifique que está fazendo isso por não acreditar que a justiça legal fará. É a famosa justiça com as próprias mãos, né? A pessoa não acredita que o Estado vai punir o infrator, então decide ela mesma executar a pena. Aí eu penso no linchamento virtual como uma transformação, a transição desse linchamento convencional e secular para um linchamento adaptado aos novos meios de comunicação, né? Aos novos tempos. Pois mesmo que os meios e os efeitos sejam diferentes, o objetivo continua igual. É punir um sujeito acusado de ter cometido um crime inaceitável, né? Os alvos são outros, é claro. Os linchamentos físicos, eles são praticados contra os criminosos que a gente pode chamar de baixo clero. São ladrões, estupradores, agressores. Do outro lado, temos no linchamento virtual vítimas com maior poder aquisitivo e formação. E, inclusive, o cancelamento virtual é exclusivamente praticado contra artistas e celebridades. Então, a gente já vê aqui uma diferença nas vítimas. O resultado do linchamento, cancelamento, linchamento virtual, né, para as vítimas ainda é desconhecido. No físico, as conclusões geralmente são sumárias, né, na maior parte das vezes. No linchamento virtual se destrói a carreira, a reputação, o que vai afetar a autoestima, relações de amizade e percepção de risco dos sujeitos, podendo causar também episódios ou casos de depressão, ansiedade e paranoia. De forma geral, as práticas cibernéticas são favorecidas pelo anonimato das redes, mas toda a prática de violência coletiva é assim, não há novidade nisso. O grande ovo da serpente do linchamento virtual é a sua capacidade de envolver um número gigantesco de participantes e de manter esses ataques eternizados na internet. Uma vez no mundo cibernético, sempre no mundo cibernético. A imagem do linchado estará assim para sempre associada à sua transgressão e ao seu cancelamento. A reputação precisará sempre ser refeita, explicada, esclarecida, renegociada nos lugares que a pessoa for, né? As consequências para a imagem desse sujeito são duradouras. Uma saída possível que indiquei na minha dissertação e posso fazer aqui é o do exercício de uma empatia radical, ou como Butler vai chamar em seu livro Quadros de Guerra, uma lógica de tradução, na qual é necessário que estendamos a nossa empatia, né? A nossa capacidade de nos colocarmos no lugar do outro e perceber a dor do outro e o sofrimento do outro, para além das pessoas com quem a gente se identifica. Eu vou refazer aqui. É entender que o outro também é você. É entender que aquilo que aflige o outro também te aflige. E vice-versa. É você estender o respeito e a consideração do valor inefável da vida a todos os sujeitos, mesmo aqueles que foram indiciados, que foram acusados de um crime. Não se pode negociar a vida. Não se pode decidir quem deve viver e quem deve morrer só porque transgrediu uma norma. Deve-se respeitar a vida, independente das coisas que o sujeito tenha praticado. Não é você concordar, não é você aceitar, não é o adote um bandido. É você entender que a vida precisa ser respeitada, mesmo aquelas vidas de pessoas que transgrediram a norma. Essas pessoas precisam ser punidas e devem ser punidas, mas devem ser punidas a partir do sistema legal, da justiça formal, e não pelas mãos de vingadores de sujeitos que estão inconformados com a lei. Porque quando isso acontece, nos tornamos justiceiros sanguinários que não têm capacidade de discernir um fato de uma ficção. Num cancelamento virtual, é a mesma coisa. É entender que você não precisa concordar ou aceitar as falas problemáticas que a Carol Conká faz no reality show. Você só não pode achar que é ok tentar destruir a carreira e a vida da artista, desejando inclusive sua completa destruição. Há uma diferença muito significativa entre as duas coisas. É assim, se colocando empático, mesmo com Carol Conká, mesmo com qualquer agressor, mesmo com qualquer figura, subcelebridade, celebridade,
que tenha feito uma fala homofóbica, transfóbica, racista, é você entender que não pode crucificar essa pessoa. Você não pode se colocar em um lugar de bárbaro, de bastião, que vai atacar e vai arruinar a vida dessa pessoa. É entender que mesmo ela merece ser respeitada, né? E ter a vida valorada e a carreira valorada por você. Essa é uma pequena proposta de solução. Claro, é um problema muito maior e não é o suficiente, mas precisamos sempre nos pensar no lugar do outro, e é a partir disso que conseguimos mudar nossa postura, né? Mas é isso, eu espero ter proporcionado boas reflexões para todos vocês. Eu agradeço muito o convite, o espaço. Beijão e me sigam lá no Instagram, @psiluizaugustocosta. A advogada Ana Paula Menezes traz reflexões sobre a cultura do cancelamento e deixa uma pergunta: cancelar ou passar pano? Vamos ouvi-la. Me chamo Ana Paula Menezes e vou falar sobre a cultura do cancelamento. Quem não se preparou com a palavra hoje em dia, né? Cancelamento. É quando você ignora totalmente uma pessoa ou o que ela produz, né? Caso ela cometa algum erro grave ou não tão grave assim. É culpar antes de um julgamento. Às vezes o que você só tem são só indícios ou acusações que a pessoa tenha feito algo errado. Essas acusações podem partir de pessoas reais ou de robôs. Algo muito comum na lógica das fake news. É uma prática muito comum, né, para limitar a cultura do ódio, estimular notícias falsas, para criar haters, ou seja, pessoas odiadores, pessoas que vão perpetuar algo ruim, a imagem de outra pessoa. E o local, né, dessa atuação no cancelamento é a internet. O cancelamento lhe traz prejuízos sociais, morais, psicológicos, financeiros e até mesmo pode chegar às vias de fato, né? A violência física. Depende do ódio que foi criado contra a sua imagem. Pessoas que praticam o cancelamento, elas entendem que cancelar uma pessoa é algo nobre, é por uma justa causa, se tornam as justiceiras. Então eu lanço a pergunta: o que é fazer justiça nesse caso? A justiça é ressocializar ou punir? É fazer com que se aprenda com o erro ou que você seja esquecido por ter cometido um erro? Então, hoje em dia, ser uma pessoa real, com defeitos e qualidades, é muito difícil. É preciso pisar em ovos, porque se você cometer algum erro, isso pode resumir toda a sua identidade, toda a sua história, trajetória de luta, trabalho, estudo, enfim. Você perde a sua identidade e o seu erro toma conta da sua identidade. As pessoas só vão lembrar do erro que você cometeu e não da pessoa que você é. Como diz o ditado, na internet não esquece. Dessa maneira, estar inserido nesse contexto, dessa cultura, né, nos traz dois papéis: o de passador de pano e do cancelador. Aí cabe a você escolher o seu lado. Passar pano é fazer com que a pessoa reflita sobre a sua responsabilidade social ao invés de punir? Ou passar pano é apenas omitir um fato, omitir que a pessoa cometeu um erro ou até mesmo relativizar o erro? Sabe, a gente não dá oportunidade para outras pessoas refletirem, elas não vão mudarem. E não vai ser o cancelamento que vai fazer com que elas mudem. Eu acho que o ser humano perdeu um pouco de fé e esperança no próximo. E supervalorizou a si mesmo. Uma lógica totalmente egocêntrica. Aí é com vocês. Cancelar ou passar pano?
Criamos o quadro Apoio Cultural com o objetivo de fomentar a economia solidária. Nesta semana, quem vem vender o seu peixe é Alexandro, da Sapienza. Vamos ouvi-lo. Apoio Cultural. Acelere seus resultados com a Sapienza. 67% da jornada do comprador agora é feita digitalmente. Isso significa que sua estratégia digital é mais importante do que nunca. A Sapienza é uma empresa sergipana especializada na geração de leads para aumentar o faturamento da sua empresa. Aceleramos o crescimento de empresas utilizando estratégias de marketing e vendas, análise de dados de otimização de resultados, produção de conteúdo e campanhas com foco em performance. Se você tem uma empresa de serviços ao consumidor, varejo físico ou e-commerce, acesse www.sapienzae.com.br para saber como acelerar os seus resultados junto com a gente. Fato da semana. Iniciamos a semana com a notícia de que o Rio de Janeiro interrompe a vacinação contra a Covid-19 por falta de vacina. Além do Rio de Janeiro, Salvador e Juazeiro do Norte também interromperam a vacinação, já que não receberam novas doses de imunizantes. A cidade já vacinou mais de 240 mil pessoas, né? Inclusive antecipou o calendário para imunizar mais idosos ainda em fevereiro. Porém, estão aguardando os novos lotes de doses do Butantan na semana que vem para tentar regularizar o calendário original. Bom, enquanto isso, na mesma cidade, no Rio de Janeiro, as pessoas seguem descumprindo com os decretos municipais e estaduais, não só no Rio como em outros locais, fazendo festas clandestinas, aglomerações com muita gente, para comemorar o carnaval que está suspenso. Fica difícil, né? Sem vacina e com aglomeração. Fake da semana. Lembrando mais uma vez que esse quadro são para aquelas notícias tão absurdas e surreais que parecem fake, mas infelizmente não são. O fake aqui nesse caso é uma ironia, tá bom? A militância da internet segue empolvorosa e chateada porque o pessoal tem dado muita atenção ao reality show que se passa na TV Globo, Big Brother Brasil. O pessoal acha que as pessoas que estão assistindo ao Big Brother, dialogando sobre política do cancelamento, que por sinal é o tema do nosso podcast dessa semana, estão perdendo tempo e deixando passar pautas importantes, como a questão da liberação do armamento que o presidente Jair Bolsonaro sancionou recentemente. Bom, o que a gente fica indagando e se perguntando é se, de fato, o Big Brother tem atrapalhado essas pautas ou qualquer outro reality show, ou se o que tem atrapalhado todas essas pautas foi justamente o fato de termos elegido um presidente como Jair Bolsonaro. O ponto central é: precisamos pensar em mais soluções, em uma política de base mais forte, em construções coletivas para poder sair desse buraco que nós nos metemos. Quanto ao reality show, assiste quem quer. Esse foi o Por Trás da Mídia. Esperamos vocês na próxima semana. Tchau, tchau. Vale lembrar, se tiverem alguma dúvida ou sugestão de pauta, por favor, nos envie um e-mail para podcastptm@gmail.com ou entre em contato conosco através da nossa página no Instagram, @podcastportrásdamídia. Até semana que vem.